Bom, turma, bom dia. Vamos para mais uma aula. Hoje nossa aula de revisão é de história. Vamos começar? Pois bem, a nossa revisão de história é mudanças na história. Bom, turma, por que a gente estuda história, né? A gente estuda o nosso passado para saber como as coisas aconteceram, né? Como as coisas hoje são do jeito que são. De alguma maneira elas se transformaram, elas se modificaram. Então, no passado, poderia ser de maneiras diferentes e hoje a gente tem do nosso jeito. Mas para isso chegar a essa evolução, a essa transformação de hoje em dia, nós temos que ter um passado, né? E é por isso que nós estudamos história. Por quê? Porque a vida muda, nós temos mudanças. Se você for olhar você mesmo, você muda com o passar do tempo. Você nasce um bebezinho, pequenininho, que não fala, não tem dente, não anda. E você vai se transformando, né? Aí você começa a andar, você começa a falar, você tem dente, começa a mastigar, se alimentar sozinho. Depois você começa a ir no banheiro sozinho, você começa a tomar banho sozinho, você começa a fazer as suas coisas sozinho, você passa pela adolescência, você vai para a fase adulta, aí você tem seus filhos, você casa, e aí você envelhece, vai ter os seus netos, né? Tudo isso, com o passar do tempo, a gente se transforma. Então a gente sai daquele bebezinho pequenininho, acalentado pela mamãe e pelo papai, e passa a ser um adulto, passa a ser uma senhora e um senhor já de idade. Por quê? Porque o tempo passou. Mas o tempo não só passa para nós, humanos, gente, né? Passa para tudo, gente. Passa para uma construção, que a gente construía de um jeito. Quando a gente foi ver, modifica e é de outro. Por exemplo, vamos pegar a televisão. Vamos pegar o celular. Os primeiros celulares eram um tijolo grande, pesado. As primeiras televisões, caixas de madeira, chuviscadas. A evolução foi indo, foi indo. Hoje nós temos celulares via satélite, finos, que tem de tudo. Você tem uma biblioteca no celular, você pode falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. As televisões hoje são 4K, são LCD, né? Tem Smart TV, então você conecta a internet, você está conectado com o mundo, são finas, quase nem dá pra gente ver direito. Então assim, as coisas evoluem. E essa evolução, quem estuda é a nossa história. Pois bem, para a gente estudar a história, a gente precisa, né? Tudo isso que acontece na vida da gente, que a gente chama de fatos históricos. Por exemplo, fatos históricos podem ser pequenos, né? Assim, que uma ou poucas pessoas, como a nossa família, viram fato histórico como uma comemoração de aniversário, um nascimento, um casamento. São fatos históricos pequenos. Por quê? Porque somente aquela família ou duas, três famílias estão vinculadas àquele fato. Aquele fato é importante para poucas pessoas. Mas existem fatos históricos que envolvem toda a humanidade, que envolvem o planeta no geral, como o primeiro homem que pisou na Lua. Então, esse fato foi importante para todo mundo, certo? Primeira viagem espacial, o homem conheceu o espaço. Importante para toda a humanidade. A independência do Brasil, importante para todos os brasileiros. Foi uma luta para que todos os brasileiros fossem independentes. Aí você fala a abolição da escravatura para todos os negros. Então, gente, a gente tem fatos importantes, né, que a gente chama de fatos históricos. Por quê? Porque vai fazer parte da nossa história. O que pode não ser história hoje, mas daqui a 1, 2 anos vai ser história, porque vai ser o nosso passado. Então, tudo são fatos históricos. Mas para a gente comprovar que esses fatos históricos apareceu, a gente precisa de uma coisa chamada fontes históricas, que são documentos, registros, tudo que comprove que aquilo aconteceu em uma determinada época. Então, por exemplo, uma pintura, uma escultura, um desenho, uma carta, um jornal, um livro, tudo isso passa a ser uma fonte histórica. Uma colher, certo? Se eu escavo
né? Tem aqueles sítios arqueológicos que acham ossadas e tudo mais. Às vezes eles acham utensílios, né? Feitos de barro, de metal. Como é que eu sei que o homem viveu na pedra lascada? Como é que o homem viveu na pedra polida? Por quê? Porque eu encontro materiais daquela época em escavações. Então, turma, todos esses objetos ou documentos que a gente encontra, que a gente guarda, são fontes históricas. Então, tudo que nos conta um pouco sobre o passado acaba sendo fontes históricas. Por quê? Porque elas comprovam que aquilo aconteceu em uma determinada época, né? Então, nós temos os nossos fatos e as nossas fontes históricas. Bom, turma, como tia falou, os lugares modificaram, como as pessoas também modificaram. Existiam profissões que hoje não existiam mais, pois o mundo evoluiu. Antigamente a gente não tinha energia elétrica, então a gente passou a ter energia elétrica. Antes eram candeeiros, eram velas, né? Então o que é que acontece? Com a mudança, né? Hoje a gente tem um celular, a gente tem um computador. Antigamente a gente tinha um telégrafo. Antigamente a gente tinha um acendedor de lampião. Porque ele ia de poste em poste, acender o lampião e iluminar a cidade. Então, são profissões que hoje não existiam mais. O telégrafo, um aparelho que as pessoas utilizavam para mandar mensagens de um lugar para outro, usando o código Morse, que era um código feito por toques, né? Então, eram mensagens curtas, mas que poderiam ser feitas de uma cidade para outra se tivesse um telégrafo aqui e outro telégrafo lá. Então, naquela época, era um sucesso. Hoje em dia, a gente tem celular, a gente tem telefone, a gente não precisa de telégrafo. Então, são coisas que deixaram de existir. Profissões que não existem mais. Objetos, como a escarradeira, na época que teve a primeira vez tuberculose, todo mundo usava. Era um vaso de cerâmica lindo, as pessoas escarravam nele. Olha que nojeira. E usavam no bolso, porque não podia cuspir na rua, era falta de educação, né? Então, hoje em dia não tem isso, né? Hoje em dia a gente não precisa desse tipo de coisa, porque hoje a nossa saúde evoluiu. A gente tem tratamentos eficientes para doenças que naquela época não tinha. Então, essa evolução é que a gente estuda na nossa história. Nós também estudamos, como tia falou, né, que as moradias do passado modificaram com o tempo. As ruas antigamente não tinham a calçada, o passeio como a gente conhece hoje. Quando abria a porta, a gente já pisava na rua. Os carros eram charretes puxadas a boi e a cavalo, certo? Antigamente nós tínhamos os escravos, né, para carregar seus amos, para trabalhar de sol a sol. As casas, as janelas não eram pequenas como hoje em dia, eram parecidas portas, vinham do teto até o chão. Eram de vitrais, tudo trabalhado. A casa que era sobrado, geralmente embaixo era o quê? Era onde tinha um comércio, uma padaria, uma sapataria, né? E em cima o proprietário morava. Então, geralmente as casas que eram de sobrado, embaixo era onde o proprietário tinha o seu comércio e em cima era onde tinha a sua casa. Então, as coisas modificam. Houve a abolição da escravatura, os escravos deixaram de ser escravos. Hoje nós temos um pé de igualdade, apesar do racismo ser muito grande, mas nós somos iguais, perante a lei nós somos iguais, mesmo quem seja tenha seus preconceitos, mas nós somos iguais, certo? Também temos que ter consciência que os carros evoluíram, largamos as charretes, passamos a ter carros, ônibus, hoje nós temos transporte coletivo, táxi, Uber. A rua antigamente era só calçado, hoje nós temos o asfalto, hoje nós temos os quebra-molas, né? As pessoas estudavam geralmente em casa, hoje nós temos escolas, universidades. Então tudo isso foi evoluindo com o tempo, com a nossa história. Nós também estudamos sobre as mudanças nas comunicações. Como tia disse, até meados dos anos 90, 80 para 90, nós tínhamos o computador. Sim, o computador foi na era 70, 60 para 70, foi criado o computador. Era aquele bichão gigante, botava no escritório, era quase do tamanho da sala da gente. Ele foi evoluindo, foi diminuindo, nos anos 80 ele já era aquele trambolho grandão,
mas já cabia numa mesa, mas não existia internet, certo? Existia em poucas empresas algo dentro da própria empresa de você poder mandar mensagem para o computador seu para outra pessoa ali da própria empresa. Mas, gente, aí surgiu a nossa querida internet. Bom, com o surgimento da nossa internet, nós abolimos cartas, que ninguém mais mandava carta para ninguém. Bom, eu ainda sou da época que eu mandei carta na minha adolescência para várias amigas que moravam distante. A gente escrevia a carta, ficava esperando a resposta das cartas. Era interessante. Quando a gente ficou mais velho, depois dos anos 90, para os anos 2000, a gente conheceu o aparelhozinho chamado celular, onde a gente faz ligação, chamada de vídeo, de áudio, a gente faz filmagem, a gente grava imagem, a gente faz edição das imagens. Então, com a internet, eu posso me comunicar com a pessoa que está no Japão, na Alemanha, na Austrália, ao vivo e a cores, né? Então, a internet surgiu para modificar um pouco o mundo. Essa foi na era dos anos 90 que surgiu a internet. Então, ela foi, na época, começou muito cara, mas com o tempo foi modificando. A televisão, como a tia falou, também modificou muito, mas também tivemos a era do rádio. A era do rádio foi na época de 1930, 1940. A televisão não existia outro tipo de lazer, a não ser chegar, ligar seu radinho, muitas vezes de corda, e aí você escutar a telenovela. Era narrada, a atriz e o ator narravam falando no microfone da rádio. E você imaginava a cena. Não é como hoje que você assiste a novela na televisão. Tinham as notícias da rádio, então eram coisas. O jogo de futebol narrado da rádio, porque não tinha televisão na época. Então a era da rádio foi muito importante. A prensa tipográfica, quando a gente fala da imprensa, aqui o pessoal acha que imprensa é a imprensa jornalística. Não, gente, quando a gente fala é a máquina, porque antigamente os livros eram feitos à mão. Então imagine eu escrever um livro todo, esse mesmo livro várias vezes. Bom, demorava muito tempo. Então, em vez de eu ter 10, 20 exemplares daquele livro, muitas vezes eu só tinha um. Então, com a prensa tipográfica, eu consegui fazer vários. Eu prensava, era como se fosse um carimbo gigante que batia, né? E aí eu fazia ali eu podia fazer várias cópias no mesmo dia. E aí foi que houve a evolução do jornal, dos livros, revistas. E foi aí que surgiu tudo isso, panfletos que a gente conhece hoje. Bom, essa evolução, quem trata é a nossa própria história. Se a gente for falar da escrita, né, as primeiras escritas que a gente já sabe, as pinturas rupestres, que foi quando os homens da caverna pegavam e faziam as pinturas na caverna com sangue, né, tinta de casca de árvore ou qualquer outra coisa que eles encontrassem que pudessem pintar nas cavernas e até riscar na própria caverna para ficar ali os desenhos de animais que eles matavam, como eles matavam, quem vivia ali naquela caverna. Era tudo retratado nas paredes. Foi o primeiro tipo de pintura. Então, tudo isso a gente viu nessa unidade. Espero que vocês tenham gostado. É uma revisão bem básica, mas vai ter mais vídeos. Beijo, turma. Qualquer dúvida, a tia tá aqui.